Agradeço a oportunidade. Quero fazer aqui rápidos cumprimentos, cumprimentar o Antônio Neto, aí toda a CSB Nacional, cumprimentá-lo, Antônio, e cumprimentar junto contigo, Antônio Wagner, todos os companheiros aqui do Mato Grosso que nos assistem, toda a população brasileira, especialmente os companheiros que acreditam veementemente no serviço público no Brasil. Cumprimentar a Maria Lúcia, o ex-ministro Ciro Gomes, o Eduardo Moreira, os expositores, oradores que passaram aqui por esse momento de debate profundo, de debate importante, no momento particular do mundo, em especial do Brasil, em que o debate brasileiro tem se pautado, via de regra, por frase de efeito, por fetiches e fixações e expressões que, quando se espreme, se busca a substância delas, pouco se encontra, são fruto de pouca reflexão, de pouca racionalização. Eu me lembro que desde que comecei a me interessar a fundo pela política, de desejar participar do movimento político no Brasil por meio do mandato parlamentar, eu tinha dentro de mim uma grande tensão, uma grande contradição entre aquilo que eu enxergava como sendo a realidade do Brasil e aquilo que eu enxergava como sendo o discurso preponderante que domina o imaginário popular. Nós sabemos que a população, via de regra, tem suas preocupações, está trabalhando, quer colocar a comida do filho na mesa, quer conseguir comprar um produto para os seus filhos, colocar numa escola melhor, e não são todos que têm a oportunidade, ou às vezes até mesmo o interesse de se aprofundar e buscar a verdade por trás das aparências. E algo que sempre me chamou muita atenção e sempre me incomodou muito foi esse desleixo por se encontrar a verdade das coisas e se apegar a pequenas frases que parecem significar algo, mas que, no fundo, não contam nada sobre a realidade concreta da vida do brasileiro, especialmente da participação do Estado na vida da sociedade brasileira. E, justamente dentro desse cenário, a caricatura mais expressiva é a realidade, o embate entre Estado e servidor público, ou seja, o Estado, ao invés de valorizar aquele que faz com que o seu serviço, expresso na Constituição e na legislação federal, estadual e municipal, chegue na ponta, seja aplicado na vida das pessoas, ele age de forma contrária, por meio de seus representantes políticos, jogando contra uma própria parte de si, que é o trabalho do servidor. E, para mim, não há caricatura, não há aberração maior ou qualquer exemplo que testemunhe essa expressão da alma brasileira, essa expressão da análise política nacional, que a redução do problema do Brasil e das contas públicas, da realidade fiscal e econômica do Brasil, ao tamanho do Estado, ao inchaço do Estado e os excessos do funcionalismo público no Brasil. Isso a gente pode observar por diversas óticas. O debate, via de regra, seja por parlamentares, seja pela sociedade civil, seja por especialistas, grosso modo, o debate que domina o imaginário popular é justamente esse. Quando eu vejo aqui a Maria Lúcia Fatorelli, que eu já tive a oportunidade de muitas e muitas vezes encontrar com ela nos corredores do Congresso, talvez ela não se lembre de mim, mas eu me lembro muito dela, há quanto tempo ela fala do problema da dívida pública, há quanto tempo ela bate da tecla da dívida pública, e eu, particularmente, nunca vi passar nos grandes meios de comunicação, nos grandes jornais, na televisão, um debate sobre dívida pública brasileira. E se a gente for buscar uma raiz histórica disso, eu gosto sempre de analisar o desenvolvimento das ideias, a história das ideias, a gente pode encontrar um ponto muito interessante, onde surgiu, aí onde passou a efervescer esse discurso contra o funcionalismo e de que o parasita do Estado brasileiro seria o servidor público, o serviço público, foi a partir da eleição, o ápice foi a partir da eleição do ex-presidente Collor. E aqui eu não estou fazendo juízo de mérito do mandato dele, estou falando uma retrospectiva, uma análise histórica das ideias que paravam naquele momento e os atores políticos que colocaram aquelas ideias em prática. Se a gente analisa o ano de 1989, na eleição do presidente Collor, naturalmente todo mundo aqui se lembra, e todos aqueles que não têm idade ainda para se lembrar, mas que já estudaram, lembram do jargão caçador de marajás. Isso não foi algo que surgiu do dia para a noite. É uma ideia que se foi desenvolvendo ao longo da história, começando ainda lá no Império, pelos liberais, de certa forma, que acreditavam nesse prejuízo do Estado para a sociedade brasileira, e com o Collor se estereotipa
como o problema do serviço público, os marajás, e dentro dessa ideia, dos grandes, dos poderosos marajás, você pode colocar dentro desse espectro todo o funcionalismo público brasileiro, por mais que a população brasileira muitas vezes não tenha consciência disso. E o segundo fato que eu quero complementar para abordar a minha ideia e desenvolvê-la até chegar na importância do Parlamento da Defesa do Serviço Público é algo que os cientistas, Antônio e todos que me escutam, chamam de financiarização do debate econômico. O que significa isso? Que nos jornais, na rádio, nos debates majoritários de maior expressão, você não chama mais doutrinadores, escritores, você não chama mais professores que têm uma visão diversa da opinião preponderante, você basicamente pode observar, salvo exceções, situações pontuais da microeconomia, você chama agentes do mercado financeiro. Isso tem uma essencial da imprensa brasileira, que tem como a regra tácita do seu funcionamento a fiscalização. Por si só, ela não tem uma obrigação, de certa forma, constitucional, como o parlamento federal, estadual, municipal tem, mas ela tem uma função de fazer a fiscalização dos problemas do Brasil. E para alguém que faz a fiscalização e precisa apontar o dedo, é muito mais confortável, mais fácil e mais rentável você apontar o dedo para algo concreto e palpável, como o servidor público, do que você falar em algo genérico e abstrato, como o Estado como um todo. E quando você fala de Estado como um todo, você implica nisso. Problema da dívida pública, problema da reforma tributária, problema do Pacto Federativo, problema dos incentivos fiscais, tanto a nível de Estado quanto a nível de governo federal, que são distribuídos mais por critérios políticos que por critérios técnicos. Então, a complementação dessa função da mídia, de certa forma consciente ou inconsciente, de financiarização do debate econômico, ao mesmo tempo que você tem a maior autoridade política do país, o presidente da República, falando a mesma língua, naturalmente, isso vai entrando dentro da casa das pessoas com o poder da televisão ou do celular. Inconscientemente, você vai absorvendo isso para dentro de si e daqui a pouco você começa a acreditar nessa história como peixe que nada dentro do rio, dentro do mar, e não vê água em que ele nada. Você acredita como se fosse uma verdade absoluta. E aí, se numa roda de conversa, ou num debate do parlamento, numa entrevista, você questiona essa ideia, de onde é que surgiu essa ideia, de onde que veio essa ideia, parece que é algo que nasceu com o cidadão. Parece que não há outro espaço ou outro ambiente em que você possa discutir uma outra ideia, porque pareceria uma aberração ou uma heresia. Isso parte, no meu entendimento, de uma decadência cultural. Eu sou apaixonado por filosofia, tenho as minhas raízes de estudante de seminário que quis ser padre, e que você tem, basicamente, com Platão e com Aristóteles, dois métodos de descobrimento da verdade. Com Platão, é a base socrática da dialética, ou seja, eu vou contra-argumentando, tirando a máscara, tirando as aparências, até que eu possa encontrar a verdade essencial das coisas. E com Aristóteles, é basicamente o silogismo, em que você apresenta o argumento favorável, apresenta o argumento contrário, e em seguida você tem a conclusão, comparando as ideias para que chegue uma verdade fundamental. No entanto, no Brasil isso não existe. Ao invés de eu agir no debate político no Brasil não existe. Ao invés de eu agir com a inteligência e com a razão, eu ajo com a emoção e com o fígado. Então, eu tenho crenças pré-fundamentadas por esse ambiente cultural que vem até mim, e a partir dela, como base, eu passo a racionalizar e criar argumentos para justificar a minha ideia de que o problema é o serviço público. E aí você digita, eu fiz até a experiência, digitei serviço público ou servidor público no Google, você pegar a primeira ou a segunda página, que é o que a maioria das pessoas leem, você encontra, basicamente, Brasil é o país que mais gasta, entre 5 países que mais gastam com o servidor. Agentes financeiros, economistas avaliam que o mundo que gasta com o servidor público, você encontra as maiores incongruências, que para quem está só passando o olho, vai absorvendo. No entanto, se você começa a fazer uma análise histórica, e vamos pegar aqui de Collor para cá, você tem basicamente uma política de não realização de concurso público, ou seja, vamos segurar o inchaço do Estado na narrativa do imaginário popular, do imaginário político à época, liderado pelo presidente da República e pela imprensa, por esses interesses que eu aqui citei.
E você tem, a partir do Collor, essa ideia, e que vai desabrochando, até chegar com o Fernando Henrique, em 1995, com o Plano Diretor de Reforma do Estado, em que ele tem a ideia justamente de reconstruir as carreiras, aplicar, de certa forma, a redução do Estado por meio daquilo que culmina a Lei de Responsabilidade Fiscal, que, salvo engano, foi em 98, e com isso se passa a se segurar a contratação dos servidores públicos, salvo em 2 momentos, aqui eu quero citar, que você enxerga um crescimento significativo, que são 2 momentos. Primeiro, nesse do Fernando Henrique, quando estabelece o plano diretor, em que ele faz contratações para depois poder enxugar o Estado, ele segura aquele mínimo que precisa para continuar tocando o Estado, e faz isso por meio de terceirizações, por meio daquilo que o direito administrativo chama de contratações precárias, né? Terceirizações, contratações temporárias e tudo mais. E depois disso, a curva, novamente, ela cai, ela decresce. Eu estou falando tudo isso aqui, essa história, para mostrar o número de servidores públicos no país, que as pessoas dizem que é um inchaço muito grande. O segundo momento disso, que a curva volta a subir, é em 2003. E veja bem o motivo por que houve esse nível de contratações na administração federal. Porque em 2003, o Tribunal de Contas da União baixou uma decisão que não reconhecia como legítimas as contratações feitas na época do governo FHC sem concurso público, ou seja, por terceirizações e por meio de contratos temporários. Então, ele manda fazer a recontratação desses espaços, desses servidores, por meio de concurso público. E para assim, nossa, aí o Brasil inchando novamente, não estava inchando novamente, estava só dando segurança jurídica. E se você for buscar por onde eram feitas as contratações, via de regra, observe, Ministério da Educação, para contratação de corpo docente, para contratação de técnicos, para contratação de pesquisadores, Ministério da Educação e alguns outros pontos aqui ou ponto ali de cargos administrativos. Em seguida, você encontra novamente um retrocesso na contratação de servidores e depois dos momentos de crise, onde entra o Estado, que é o momento que a gente está vendo a pandemia, em 2009, com a bolha imobiliária americana, ou em 2014, com a crise econômica do Brasil, ou agora, você encontra esse número de contratações pelo governo federal, de realização de concurso público. Então, essa visão não pode ser tomada como verdadeira, especialmente com a partir dessa retrospectiva, você compara os dados concretos da realidade do número de servidores do Brasil. Por exemplo, o Brasil hoje, dentre a sua população de trabalhadores economicamente ativos, 12,5% são servidores. Até anotei aqui para não esquecer, a média da OCDE está em torno de 20%, 21%. Nós estamos quase 10% a menos. Aí, se você pega em relação à população total de brasileiros, 5,6% dos brasileiros, 5, não são 50, 5,6% dos brasileiros são servidores públicos e, comparação com a OCDE, 9,6%. Estamos abaixo novamente. Ah, mas, deputado Emanuel, isso quer dizer que não existem excessos aqui ao colégio? Existem. Especialmente na elite do funcionalismo público, que, via de regra, é colocado de fora das reformas. Nós tivemos há pouco tempo aí a PEC emergencial, que colocou no mesmo pacote auxílio emergencial e congelamento de salário, de carreiras, algo que é inadmissível, não podia nem ter sido admitida no plenário da Câmara dos Deputados. Se você faz um comparativo do número de servidores com os Estados Unidos, que todo mundo crê que é um país extremamente liberal e tudo mais, 15% em relação à população trabalhadora. Canadá, de 18% a 20%, foram aqui números aproximados. Noruega, todo mundo considera alto índice de DH e tudo mais, beirando os 30%. Então, onde é que está a lógica disso? Está a lógica justamente na caricatura e na narrativa preponderante que dominou os meios de comunicação. Esse aqui é um dos fatores que eu estou dizendo somente. Existem muitos outros que dominou a narrativa comum de que o problema são os servidores. Então, dá muito mais trabalho eu pesquisar para saber se é verdade do que eu atacar o meu amigo, o meu colega, o meu adversário político que argumenta com dados e eu falar porque é parasita, porque é carrapato. É muito mais agradável, pela maldade da natureza humana, você fazer isso com o seu interlocutor adversário ou então com aqueles com quem você não concorda. E é justamente dentro desse contexto que a gente poderia aprofundar o discurso aqui, Antônio, trazendo para o inchaço dos estados, que estão aí comprometidos aí com suas leis de responsabilidade fiscal, ou então dos municípios. Mas nós entraríamos em mais 2 problemas, e eu estou dizendo isso para mostrar que o problema não é simples,
que não é mera frase de efeito que resolve o problema. Dou aqui um exemplo. Hoje, os estados brasileiros, estados membros, estão basicamente se tornando fomentadores das ações públicas. Por exemplo, as demandas estão passando para os municípios, como municipalização do ensino médio, como acontece aqui no meu estado do Mato Grosso, o Antônio sabe disso. Municipalização de hospitais, trabalho de média e alta complexidade, que não é função dos municípios, estão sendo trazidos para os municípios. E como é que você faz isso, sendo que o município recebe a menor fatia do bolo do Pacto Federativo e tem as maiores obrigações? Como é que você realiza? Como é que fecha essa conta? Aí, se você vem com o problema dos municípios, falando que os municípios têm feito contratação em alto grau em alta escala, a gente pega as informações aí de IBGE ou do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que é por onde me baseio esses estudos, esses dados, você encontra que a cada 100 servidores, 24 são servidores de educação, 16 são servidores administrativos e 11 são profissionais de saúde, entre médicos, técnicos de enfermagem, enfermeiros. Nos municípios, por exemplo, você tem as guardas municipais. Só aí são quase 50% de servidores. 50%. Aí vai cortar 50%. Então, quer dizer o seguinte, eu não discuto, novamente, reiterando aqui o assunto, não discuto dívida pública, não discuto reforma tributária, não discuto incentivo fiscal, não discuto uma série de fatores e coloco toda a culpa naquilo que, sem reflexão, a gente repete como papagaio. E aí eu quero chamar a atenção para onde que entra a função do parlamento. O parlamento está aí justamente por meio da dialética, por meio desse debate que a gente está fazendo, que nós, parlamentares, temos a responsabilidade de trazer para o plenário e também para a discussão dos bastidores, de como essas falácias não se sustentam em substância. Você espreme essas ideias, não sai nada. Ou sai uma série de teorias e de alguns livros, uma parte da literatura que se consagra esse estudo, mas que não se aplicam à realidade do Brasil. A vontade do povo que foi instaurada em 1988, com a Assembleia Constituinte, está sendo seguida. É um país de proporções continentais, de realidades distintas e heterogêneas. No Nordeste é uma, na região Sul é outra, no Centro-Oeste é outra, no Norte é outra, e que precisa dessa aplicação, dessa participação do Estado para a redução das desigualdades sociais. Então, não adianta caricaturar o servidor público como o grande vilão, porque isso não se sustenta. E a gente vai ver esses problemas se mostrando lá na frente. Hoje, a maioria das pessoas não acredita nisso. A gente fala, argumenta, está tão impregnado na mente e na alma que não consideram como verdade todos os números e dados que se mostram. Então, a função do parlamento, e a importância justamente essa, contra a narrativa dominante e contra a financiarização dos meios de comunicação, é importante aos parlamentares darem voz às ideias que são verdadeiras, que têm substância e que fazem a diferença na vida das pessoas. Porque não adianta reclamar que não tem educação de qualidade. Concluir, deputado. Para concluir, não adianta você querer educação de qualidade e não querer professor, técnico de enfermagem, merendeiro. Não adianta você querer saúde de qualidade, como o SUS tem se mostrado aí amplamente acessível e universal, se não tiver enfermeiro, técnico de enfermagem, e por aí vai. Então, essa é uma pequena reflexão que eu gostaria de fazer, nesse tempo reduzido que a gente tem, para mostrar que o buraco é muito mais embaixo e que não pode ser tratado da maneira leviana como tem sido tratado. No mais, agradeço a todos pela oportunidade e desculpe se me alonguei.